Ó, pessoal, uma ideia de projeto de final de semana aqui, ó. Tem esse equipamento aqui, que é um netbook que ele é horrível. Ele é horrível, horrível. E ele já fugiu diversas vezes de ir pro lixo. Pra você ter uma ideia, eu ganhei esse netbook de uma tia minha, que ela justamente me deu porque ela ia jogar fora. Ele é horrível porque ele é muito antigo. Acho que na época que ele já foi lançado, ele já era uma máquina ruim. Ele é um Atom 1 ponto alguma coisa, acho que é 1.2 com 2 GB de RAM. E acho que o sistema operacional dele original deveria ser nem o XP, acho que deveria ser o Windows Millennium. E o principal problema dele é que a CPU dele não é nem 64 bits. O CPU dele é 32 bits, ele é um x86. Então você imagine que hoje em dia, né, você não conseguiria nem rodar um Linux direito, né, até por causa do teclado dele é pequeno demais. Ó, minha mão aqui, você vê o tamanho do touchpad dele é pequeno demais. Ele é horrível, ele já escapou diversas vezes de política, como já disse. Só que eu sempre tive muita dó. Ele desligou aqui porque eu esqueci de ligar a tomada aqui, a bateria dele não aguenta muito. Eu vou ligar ele de novo aqui pra vocês verem. Ele não morreu, não. Como eu disse, né? A bateria dele também não aguenta muito, tem que ficar ligado na tomada. É um Filco e ficou muito tempo guardado. Até tem uma manchinha aqui no canto. Isso aqui é a umidade de ficar guardado, né? E só que eu sempre tive dó de jogar ele fora, porque assim, apesar de tudo, ele é um aparelho funcional. Ele funciona do jeito dele, mas ele funciona. O teclado funciona, o touchpad funciona, o Wi-Fi funciona. E eu sempre tive muita dó de jogar fora ele ou tirar as peças dele, porque eu sempre pensei que, né, vai fazer o quê? Vai parar no lixo, vai ser mais um equipamento que vai, né, ficar aí poluindo, enfim. Eu sempre pensei, o que eu faço com essa porcaria aqui? Transforma em roteador, transforma, e nunca consegui fazer nada. Até que esses dias eu tive uma ideia. Eu achei esse projeto aqui, como vocês viram, é o projeto do Batocera. E por incrível que pareça, eles têm uma imagem que é compatível com um x86, com 32 bits. E parece que eu dei um destino para esse aparelho aqui. A única coisa que eu tive que colocar foi um controlinho. Assim, no caso aqui é um controle do Xbox 360 com fio USB. Mas pode ser qualquer controle USB que se compre aí no Mercado Livre por 30 conto. E você vê aí, ó. Então, rodando liso. Lógico que ele não vai rodar aparelhos mais modernos, como um Nintendo 64, um PlayStation 1. Eu tentei, não roda. Mas quantidade de joguinhos que a gente tem aí, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo. Falar pra você aí, num dia chuvoso é diversão garantida, né? Até você aí não tem um PlayStation 5 ou tal, um videogame em casa, né? Um dia chuvoso aí pode ser uma diversão garantida. Você pode colocar aí dois, ou no caso que eu coloquei um, né? Um joystick, pode colocar dois, três, né? Tem até três USB, mas tem três USB. Vou dar uma demonstração aqui. Que no favoritos eu tenho até os Atari, que Atari também não, né? Olha que eu gosto de Atari também, viu? Não é por nada não. Já diverti muito com Atari. Tem aqui um joguinho do Mega Drive que eu gosto muito, que é o Desert Strike. Tá carregando o jogo. Olha lá, já carregou. Então tá aí. Se você tem aí então um notebook que tá abandonado, parado, notebook parado aí, que você pensa em dar ou vender por preço de pizza aí, ó. Não faça isso. Transforme ele num fliperama aí, que numa hora aí que você tá sem fazer, pode ser diversão garantida. No meu caso, com certeza vai ser. Você pode colocar num cantinho no sofá ali e tal, colocou um controlinho e é diversão garantida. No próximo parte do vídeo, eu vou fazer uma demonstração aqui no meu PC de como que você instala, né,
o Batocera no aparelho. Não tem segredo, basta você ter um pendrive. O único que você precisa ter é um pendrive, né? Custo zero praticamente. Você vai simplesmente baixar uma imagem de Linux qualquer nele, e através desse Linux que você vai fazer o boot, né? Você vai bootar pelo pendrive, e através do Linux você vai baixar a imagem do Batocera e vai gravar a imagem no HD. Então na próxima parte aí eu vou fazer uma simulação. Não vou fazer nesse aqui, que esse aqui já está pronto. Não vou também ficar forçando a barra dele, vai que ele me de vez, né? Ele tem um HDzinho de 80 GB. Você pode imaginar, 80 GB é pouco. Mas o sistema dele é tão pequeno que se tivesse um HD de 10 GB seria muito. Um HD de 80 GB, eu coloquei todos os jogos Mega Drive de Super Nintendo, Nintendo e Atari, sobrou espaço ainda. Então 80 GB para isso é muito até. Você tem uma ideia que com um hardware porco, aí, um hardware muito fraco, você consegue aproveitar ele. Então, uma próxima parte do vídeo. Bom, como eu prometi, eu vou dar uma sugestão de como você pode estar instalando o Batocera num computadorzinho velho da sua casa aí. A única coisa que você vai precisar é de um ou dois pendrives, tá? Então, para simplificar o processo aqui, eu vou utilizar uma máquina virtual, mas vai ser basicamente a mesma coisa que você estivesse utilizando um notebook velho aí, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é baixar uma imagem do Linux. Como você está considerando aí que está utilizando uma máquina antiga, eu vou sugerir que você baixe o Xubuntu, tá? Por que o Xubuntu? Porque o Xubuntu ele é uma distribuição leve, né? Normalmente o Xubuntu inclusive ele tem versão 32 bits, né? x64, x32. Vou colocar aqui Xubuntu. Então pode ver aqui, ó. A primeira coisa que vai fazer vai ser vir aqui, né, na página do Xubuntu e baixar uma imagem de 32 bits. Se pensar, meu notebook aceita 64, tudo bem, vai colocar 64, mas eu estou considerando aqui o pior dos casos possíveis, né? Então, no caso, 32 bits e utilizar o Xubuntu. Sugestão, tá? Vai pegar o Xubuntu, vai baixar a imagem, vai gravar no pendrive e vai botar no seu notebook. Isso daí, se você não sabe fazer, existem milhões de vídeos na internet ensinando a fazer isso, tutoriais, etc. Não vou entrar nesse mérito aí. Próxima coisa que você tem que fazer é entrar no site do Batocera e baixar a imagem correspondente do Batocera. Então, se for uma maquininha mais forte, pode ser esse aqui, mas como nós estamos considerando aqui o pior dos mundos, né? Vamos lá no final da página, vai ter lá então a versão x86 para computadores que só suportam 32 bits. Você baixando a imagem, você vai pegar a imagem, já está pronto aqui, né? A imagem vai ser essa aqui. Você vai descompactar a imagem e vai virar essa imagem aqui. É essa imagem aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, repare que a imagem compactada tem 1 GB e pouco, a imagem descompactada tem 3.4. Essa aí de 3.4 que a gente vai utilizar. Pode utilizar o WinRAR, 7-Zip, o que você achar melhor aí. Você pode estar utilizando, né, o próprio pendrive. Então repare que aqui já é o próprio pendrive de boot do Xubuntu. Você vai jogar diretamente no pendrive, tá? Essa imagem aí, para você acessar diretamente na sua máquina. Se você tiver dificuldade, você pode usar 2 pendrives, que é no caso que eu vou fazer, tá? Isso aí, se tiver dificuldade, você pode usar 2 pendrives, aí um para botar e outro com a imagem do Batocera. O que não dá para você fazer é você baixar a imagem dentro do boot do Xubuntu, porque ele utiliza a memória virtual e como a imagem é meio grande, você vai estourar a memória dele. No caso, o sistema roda dentro da memória RAM, né? Então, como a máquina já tem pouca memória, quando você baixa alguma coisa, ele vai baixar dentro da memória RAM. Então, você vai acabar estourando a memória dele, então não vai dar certo. Então, já deixe preparado a imagem do Batocera aí.
Então, como eu disse, eu vou utilizar aqui uma instância virtual simulando uma máquina bem fraquinha. Ó, então, uma maquininha aí de 2 GB de RAM e que é de 32 bits. Ó, tá, maquininha de 32 bits. Eu vou deixar configurado aqui para botar então pela imagem do Xubuntu, tá aqui já, né? Então eu vou mandar iniciar a instância aqui do Xubuntu. E é o que seria fazer, você ia colocar o pendrive no notebook, não importa, assim, teria que ter no caso aí, eu estou considerando que o HD dessa máquina esteja bom, né, esteja funcionando, talvez tenha até algum sistema operacional nele já funcionando ou não, isso aí vai ter que fazer o teste. E aí dentro do Linux que a gente vai limpar esse HD, ou seja, se você tiver algum arquivo importante dentro desse computador aí, já você vai ter que fazer um backup, senão você vai perder tudo que tem nele, é óbvio. Então dentro da imagem do Linux a gente vai fazer a limpeza do HD e vai colocar a imagem do Batocera dentro dele para poder rodar a Batocera no notebook, né? Transformar o notebook num videogame. Você repare que a instância está rodando aí, como tem pouca memória, ele vai demorar um pouquinho mesmo. Ah, considerando também, assim, eu liguei meu notebook aqui e eu descobri que o notebook está com um HD ruim, o HD não está funcionando. Mesmo assim você pode estar utilizando, só que você, ao invés de você utilizar o HD, que você pode fazer? Você pode utilizar um pendrive, só que daí toda vez que você for bootar, você vai ter que deixar configurado lá na BIOS que você quer bootar pelo pendrive. Ou normalmente esses notebooks aí, eles têm uma entrada para cartão SD. Você vai lá, compra lá, sei lá, ó, o avião passando. Você vai comprar lá um cartão de 16 GB, tá bom? Até 8 GB, depende de quanto jogo você vai querer colocar. Vai colocar o cartão lá no notebook e vai mandar botar o cartão, né? Toda vez que ligar o notebook ele vai botar pelo cartão. Mais simples ainda, porque daí que você vai fazer? Você vai utilizar esse programa aqui, ó. Eu tenho ele aqui. Um programinha que se chama USB Image Tool. Esse programinha aqui. Então você vai abrir ele. Vamos imaginar que está aparecendo aqui, deve estar vinculado aqui na minha instância aqui. Espera um pouquinho. Vamos desvincular ele aqui. Você vai vir aqui nele. Ele vai aparecer o cartão ou a memória aqui. É engraçado, né? Quando a gente vai gravar o vídeo, tudo para de funcionar, tudo dá erro, tudo não funciona. É só pra gente falar assim, ah não, vou ter que descartar o vídeo, né? Porque é impressionante como as coisas param quando a gente vai gravar o vídeo. Antes de gravar o vídeo, tudo funcionando bonito, lindo. A hora que a gente vai gravar o vídeo, tudo para de funcionar. É impressionante isso. Só quem grava vídeo que sabe do que eu tô falando. Mas enfim, vamos voltar lá no nosso programinha. Olha, eu tô falando pra você. Que fica nervoso, sei lá, acontece. USB Image Tool. Eu tô falando. Era pra aparecer o pendrive aqui. Apareceu aqui. Porque esse marido desse SanDisk aqui, não sei porque ele reconhece como não removível. Enfim, você vai clicar lá no seu pendrive ou seu cartão SD, vem aqui em Restore, vai selecionar a imagem lá do Xubuntu, né? Por exemplo, esse aqui.
e vai mandar restaurar, tá? Aqui no caso eu não vou fazer porque não é meu caso aqui, mas você vai restaurar a imagem no seu cartão SD ou no seu pendrive, vai mandar botar por ele e vai funcionar da mesma forma. Não vai ficar com um desempenho tão bom, mas vai funcionar. Bom, voltando aqui para a minha instância, eu vou colocar aqui em português do Brasil, experimentar Xubuntu. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vincular o meu pendrive aqui na instância para poder acessar os arquivos dele. Que tal a imagem do Batocera? Bom, agora que subiu aqui a minha instância do Linux, né? Aqui no caso, como eu estou utilizando a minha máquina virtual, alto avião passando. Só vou acertar a resolução aqui. Se for utilizar no seu próprio notebook, eu acredito que não precisa fazer isso. Como eu estou utilizando a máquina virtual, precisa. Não fica muito ruim de usar. Pronto, melhorou. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar um programinha para poder restaurar a imagem no HD. Então, eu vou aconselhar, você vai vir aqui no primeiro, né, programas, vai instalar o programinha. Eu vou aconselhar utilizar o GNOME Disk. Tem diversos, milhares de programas no Linux que podem fazer isso. Eu gosto particularmente desse aplicativo, acho que funciona muito bem. Se quiser tentar utilizar outro, daí é por sua conta e risco. Eu vou colocar aqui o que eu gosto de utilizar. Então você vai vir aqui, pesquisar, GNOME Disk. Tá lá. GNOME Discos. Vai clicar nele e vai mandar instalar. Um programinha levinho, não tem muito problema não. Rapidinho ele já instala. Lembrando que a gente não está instalando esse programa particularmente na máquina, está instalando ele virtualmente na memória RAM, tá? Então, na hora que você desligar isso aqui vai sumir. Bom, instalado, pode clicar aqui em executar. Podemos fechar essa janela aqui. E aqui está ele. Então, repare que eu tenho aqui então o meu disco rígido da minha máquina. No caso aqui é um HD de 11 GB. Se você tiver colocado a imagem do Batocera no pendrive, a imagem vai aparecer aqui, ó, tá? Em drive. Ele reconhece o boot como drive de CD, tá? Então vai aparecer aqui em CD-ROM, tá? Então tá montado isso aqui. Você vai buscar a imagem lá. No meu caso aqui eu estou utilizando um outro pendrive, tá? Então eu vou montar ele aqui, clica nele, clica no playzinho aqui, ó. Daí ele vai montar no meu sistema aqui. Vai aparecer aqui em cima de arquivo. Aqui, ó. Tá aqui a imagem que eu vou precisar, tá? No seu caso, se você colocou no pendrive, vai aparecer aqui em CD-ROM, tá? Você colocou a imagem do Batocera no seu pendrive, certo? Bom, fechei o negócio, não tá aqui. Bom, esse aqui é o meu HD. Vamos supor que é o HD na máquina. Eu sugiro que a primeira coisa que você faça seria limpar ele. Então, se tiver arquivo para você fazer backup, já aproveita e faça backup aqui. Você vai vir aqui, vai clicar na partição, né? Vai montar o playzinho lá, igual eu montei aqui o pendrive. Vai aparecer lá os arquivos aqui no gerenciador de arquivos aqui do Xubuntu, né? Igual aparece aqui, tá? Vai para os arquivos, você vai pegar esses arquivos, vai copiar para um pendrive. Isso se você tiver arquivo importante, tá?
Porque depois não venha chorar, depois falar, ah, perdi os arquivos do notebook. É evidente que perdeu, né? Então agora seria o processo de você limpar o HD. Então o que você vai fazer? Você vai clicar no HD da sua máquina, do seu notebook, vai vir aqui em cima, tá? Não é aqui embaixo, tá? É aqui em cima. Vai vir aqui embaixo, formatar disco. E como eu estou considerando que essa máquina é antiga, vou colocar aqui então compatível com os sistemas de arquivos possíveis MBR, tá? Todos os sistemas de arquivos possíveis MBR, tá? Não sobrescrever, não precisa sobrescrever. Dá aqui um formatar, formatar. Pronto, ele limpou o disco. O disco está zerado, tá? Tá limpinho. Repare que eu não formatei ele, tá? Eu só limpei ele, tá? Já joguei a partição nele. Então agora sim eu vou restaurar a imagem do Batocera. Mesma coisa, vem aqui em cima. Não é aqui embaixo, é aqui em cima. Seleciono aqui o HD, vem aqui em cima. Restaurar imagem de disco. E agora a gente vai selecionar a imagem do Batocera. No caso o meu está aqui, Ubuntu, que é essa aqui que eu descompactei anteriormente. Dou um abrir e vem aqui iniciar restauração. Restaurar. Pronto. Agora começou o processo de restauração. Isso aqui pode demorar um pouco, tá? Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou pausar esse vídeo e quando acabar a restauração eu volto aqui para continuar o processo, tá? Bom, está aí, acabou de passar a imagem, está completo, está pronto para usar. Vou comentar uma coisa aqui. Eu percebi que no último vídeo que eu fiz antes de pausar esse aqui, que tá com um pequeno ronco de fundo aí. Eu pedi desculpas quanto a isso. Meu microfone tá meio antigo, tá meio ruim já. E apesar disso dá para ouvir perfeitamente minha voz, dá para entender muito bem o que eu falo, então, né, não dá para reclamar, até porque nem pelo YouTube nunca recebi R$1 e nem nunca ninguém me deu doação nenhuma de R$1, nada, né? Nenhuma cervejinha, nada, então, né, ninguém pode reclamar de nada. Aliás, se quiser ajudar aí com um pix aí no meu e-mail, fica à vontade, ficar feliz. Enfim, acabou aqui. O que a gente tem que fazer agora? Simplesmente reiniciar a máquina, que já vai entrar, já vai botar pelo HD e sucessivamente vai botar o Batocera. A primeira vez que ele for reiniciar, desculpe, ele vai acertar as partições, né, do Batocera. Ele vai entrar rapidinho aí no se autoajuste, né? É rapidinho, ele faz isso aí e já inicia o Batocera. Lembrando que o Batocera não vem com jogo, tá? Ele vem com um outro joguinho, que deve ser joguinho open source, um joguinho free, porque os jogos deles têm direitos autorais, né? Apesar de serem antigos. Então é você que vai ter que caçar e você que vai ter que colocar jogo. Inclusive tem alguns sistemas aí, né? Por exemplo, o PlayStation, que para rodar decentemente tem que colocar a firmware, né? Colocar a ROM do aparelho. Vou tirar essa musiquinha chata aqui. Seleciono isso aqui. Sem joystick parece que é meio difícil de usar isso aqui, né? Muito bem. Muito bem. Quando você for ligar a primeira vez, ele vai estar em inglês. Não tem problema, você pode vir aqui em System Settings e colocar ele em português brasileiro. Tá? Ó,
Para poder funcionar a produção tem que reiniciar a máquina, tudo bem. Mas o mais importante é como passar jogos para o seu Batocera. Eu acredito que a maneira mais simples de você fazer isso daí é via rede. Então você vai colocar o seu notebook na rede por cabo ou por Wi-Fi. Você pode vir aqui em Network, né, e colocar, habilitar o Wi-Fi. Aqui não vai ter Wi-Fi porque está na máquina virtual. Entrar no via rede ou simplesmente colocar por cabo como está aqui. Você vai pegar aqui o IP dele, que no caso é esse aqui, 92.168.1.57. Vou fazer um exemplo na minha máquina aqui. Vai no seu computador de seu uso, coloca lá // 92.168.1.57. E lá vai estar. Esse aqui é a pasta lá do Batocera. E aqui que você vai jogar os arquivos necessários. Então, por exemplo, o PlayStation precisa de BIOS. Então você vai jogar a BIOS aqui dentro para poder rodar legal. Alguns outros sistemas também precisam de BIOS. Como a BIOS é um negócio que é proprietário, é lógico que ele não pode vir junto, senão os caras caem matando em cima dos caras do Batocera. Então você tem que se virar para achar jogo, para achar BIOS. Se virar que eu digo, é só colocar no Google que você acha rapidinho, tá? E vir aqui e copiar aqui. Inclusive tem até um... Se o IDME aqui, ele tem a relação das BIOS, né? Que você pode utilizar. Então, por exemplo, aqui do PlayStation, né, PSX, são esses arquivos aqui. Tem até a hash que você comparar. Você vai colocar na pasta BIOS. Joga lá dentro lá, que o emulador vai lá e pega essa pasta BIOS aqui. E eu tenho a pasta ROMs, né? A pasta ROMs é onde eu vou colocar as ROMs dos meus jogos. Como eu falei, ele só colocou alguns joguinhos que são free, porque tem todos os jogos são proprietários. Você vai ter que se virar para pegar os jogos e colocar aqui. Como eu sou bonzinho, apesar de não receber nenhum real para fazer isso, eu vou fazer um backup dos ROMs que eu tenho aqui e jogar no Mega, sei lá, algum lugar aí que vocês possam. Inclusive BIOS também que eu tiver aqui, que eu tiver disponível aqui, eu vou disponibilizar para vocês aí, coloco um link aí no vídeo aí e vocês podem entrar no Mega lá e baixar. Então eu tenho algumas ROMs aqui. Vamos citar exemplo, por exemplo, ROMs do Mega Drive, que é pequenininho, né? Então a caralhada aqui, ó. Mega Drive no Atari. Então lá, copiar. Vou lá na ROMs, Atari 2500, 2600. Vou colocar aqui. Só para demonstrar para vocês como que é feito. Então você vai jogar as ROMs no sistema correspondente. E daí é só você ou reiniciar ou mandar atualizar a lista de jogos lá, que já vai aparecer os jogos que você colocou. Lembrando, é claro, que você tem que verificar se o sistema que você está utilizando precisa de BIOS, né? Precisa da firmware dele para poder rodar legal. É muito jogo, hein? Tem um monte de jogo aqui. Tanto vários sistemas aí. Então pronto, copiou. Essa coleção já vem com já vem com as imagens, né? Esse arquivo aqui tem as descrições, tudo já tá tudo bonitinho, já tudo mastigadinho para poder utilizar. Vamos voltar aqui. Eu vou mandar reiniciar o sistema, que ele já vai pegar em português e já vai atualizar a lista de jogos. Eu acho interessante que ele é muito leve, né? Apesar de uma máquina antiga, ele sobe muito rápido. Então você vê que qualquer maquininha chulé que você tiver aí, dá sossegado pra você colocar a Batocera.
e dar uma utilidade pro equipamento, né? Que eu acredito que essa seria a finalidade disso, né? Colocar ele. Né? Porque se o computador for decente, você vai querer usar ele como computador mesmo. O computador tem que ser muito ruim pra você querer usar ele com videogame. Né? Então, ó, repare que ele já subiu em português. Olha lá. Os jogos que tinha lá e os jogos do Atari que eu coloquei. Daqui, ó. Olha lá. Outro jogo lá. Do Atari, né? Então tem na Super Nintendo e tal. Daí você vai colocar cada coleção no seu doce de vida pasta. Fechou? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.